convite, né, que me foi feito, Graça. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre esse assunto, sobre essa proposta, vamos chamar proposta temática, né, que brilha o Evangelho. Então vamos conversar sobre essa ideia, porque falar do Evangelho, na verdade, é falar do Cristo, já que o Evangelho só existe porque ele nos trouxe a sua mensagem, e a própria palavra Evangelho já vai nos trazer essa ideia, né, do bom anúncio, da boa nova e também do bem anunciar. Né? A palavra Evangelho vem do grego evangelion, que significa o bom anúncio, que significa as boas palavras. Então é isso justamente que é o Evangelho. As boas palavras que nos foram trazidas pelo Cristo, os ensinos que nos foram trazidos pelo Cristo. Kardec, quando foi escrever a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, porque o Evangelho dos Espíritas são 4, são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma didática que Kardec nos trouxe as palavras de Jesus e acrescidas ou tendo um acréscimo de ensinamentos trazidos pelos espíritos no grupo que Kardec coloca como instrução dos espíritos. E é interessante observarmos isso, porque logo na introdução, Kardec vai nos trazer uma observação, já logo no primeiro parágrafo da introdução, dizendo-nos que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E ele nos fala que dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Ou seja, atos comuns da vida do Cristo, milagres, palavras que serviram para estabelecimento de dogmas, predições, Kardec nos fala que sempre foram e serão motivos de controvérsias, porque são elementos que comportam certa subjetividade. Os atos comuns da vida do Cristo, por exemplo, dizem muitos estudiosos que Jesus nasceu em Belém, mas muitos outros estudiosos dizem que não, que ele nasceu em Nazaré. Muitos dizem que ele teve irmãos, outros dizem que ele não teve irmãos. Então são controvérsias, são discussões controversas. Se há outro aspecto que Kardec nos traz, que é a questão dos milagres. Jesus fez milagre, não fez milagre? Não, sim, ele fez. Não, ele não fez. Mas milagre seria derrogação das leis de Deus? Não, mas Jesus não derrogou as leis de Deus, ele fez aquilo que pode ser feito, mas que as pessoas não sabiam como fazer. Controverso. As predições. Jesus previu o final dos tempos? Não, Jesus não previu o final dos tempos. Não, mas lá em Mateus, no capítulo 24, ele traz a predição do final dos tempos, mas não, dizem outros ali, ele falou apenas o final de uma era, porque ele disse que quando o evangelho estivesse espalhado sobre a terra, que aí sim chegaria o fim. Então não é o fim de um mundo, mas o fim de uma era e o começo de outra. Veja, controverso. As palavras que serviram para estabelecimento de dogmas, muitos dizem que Jesus era Deus, e aí disseram, não, Jesus não disse que era Deus, outros dizem, não, ele disse sim, ele falou, meu pai e eu somos um. Não, mas ele quis dizer em sintonia, porque ele também disse aos apóstolos, eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Não, mas nesse caso é simbólico, mas no outro também era simbólico, ou seja, controvérsias. Então Kardec nos observa que as matérias contidas nos evangelhos, se nós caminharmos para essas 4 partes, nós entraremos no mundo das distensões, das dissensões, nós entraremos no mundo das controvérsias. Mas aí ele escreve, a 5ª parte, a moral, essa é inatacável. E ele diz, é justamente sobre ela que falaremos, ou seja, que trataremos, a moral do Cristo. Então nós temos 5 prismas para olharmos o Evangelho.
olhar o evangelho por um prisma de historicidade, por um prisma de teologia, por um prisma de teodiceia, por um prisma pura e simplesmente de curiosidade, mas também podemos olhá-lo pelo prisma da moral, a moral do Cristo. E é justamente essa moral do Cristo que Kardec estrutura no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz os ensinos, as palavras de Jesus. Não traz nenhuma historicidade, não traz nenhum elemento teológico, não traz nenhum elemento controverso. Ele traz, pura e simples, as palavras, os ensinamentos de Jesus. Que a grande maioria deles, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec retira do Sermão do Monte, que é justamente o cerne do ensino do Cristo. Se nós pudéssemos compilar os ensinos do Cristo e tivéssemos que escolher apenas um aspecto, um ponto, justamente o Sermão do Monte seria a estrutura do ensino moral de Jesus. Quando falamos Sermão do Monte, não nos referimos às bem-aventuranças somente. As bem-aventuranças são uma parte do Sermão do Monte. As bem-aventuranças são a introdução do Sermão do Monte. O evangelista Mateus trata o Sermão do Monte em 3 capítulos, os 5, o 6 e o 7, trazendo-nos os elementos do Sermão do Monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças, quando fala aos discípulos, quando fala sobre a solicitude pela vida, quando fala dos juízos temerários, quando fala sobre a lei, quando fala sobre a prudência. Então, são diversos grupos de ensinos que Jesus coloca ali no Sermão do Monte. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue uma estrutura muito próxima à estrutura do Sermão do Monte, com alguns capítulos um pouco diferentes, mas a estrutura está ali. Ali vai falar sobre a caridade, sobre os misericordiosos, vai falar sobre os pobres pelo Espírito, vai falar daqueles perseguidos pela justiça, vai falar dos aflitos, vai nos falar da oração, vai nos falar da fé, tudo aquilo que está estruturado no Sermão do Monte. Por isso, então, Kardec, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chamou a atenção justamente para esse aspecto, para que olhássemos os evangelhos pelo olhar, pelo prisma da moral do Cristo. E a moral do Cristo não era moralista. Jesus nunca foi moralista. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele sabia aguardar, ele sabia esperar o momento psicológico de cada pessoa, de cada grupo de pessoas. Tanto que, quando ele vai nos trazer a ideia dos seus ensinos, ele faz um convite, ele não faz uma imposição. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vejamos que ele coloca o convite para todas as pessoas, aquela, qualquer pessoa. Ele não direcionou sua mensagem para um ou para outro. As palavras do Cristo, como foi nos falado pelo apóstolo Pedro, quando Pedro dialoga com Jesus, Jesus dizia a ele que era necessário ir primeiro, era necessário deixá-los aqui e ir para preparar lugar, porque disse o Cristo: se eu não for, o Consolador não virá, então é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. E Pedro virou-se para Jesus e perguntou a ele: Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Mostrando-nos o apóstolo Pedro que os ensinos de Jesus não eram localizados em um tempo, em um espaço. O ensino de Jesus era localizado fora do tempo, fora do espaço, era um ensino para a humanidade em quaisquer épocas, em quaisquer lugares. É essa a ideia do aquele que Jesus coloca no convite. Aquele daquele momento, aqueles que estavam ali ouvindo-o e todos aqueles que viessem a conhecê-lo.
e todos aqueles que viessem a estar com ele na posteridade. Então, por isso, é um convite aberto a todas as pessoas, aquele, aquela. E aí ele diz, do voluntariado da pessoa. Ele não obriga ninguém a segui-lo, ele diz aquele que quiser. Ele não obriga, ele não exige, ele deixa, para que cada pessoa possa, no seu momento íntimo, no seu momento psicológico, em seguir ao Cristo, seguir aos seus ensinos que estão nos evangelhos, seguir a essa luz que o evangelho representa para todas as pessoas. Ele não constrangeu ninguém para segui-lo. Aquele que quiser, mostrando-nos que cada pessoa tem o seu momento psicológico, cada pessoa tem a sua busca, cada pessoa tem o seu porquê. E todos os porquês das diversas pessoas encontram-se no Cristo. As suas palavras servem para quaisquer pessoas. Porque Jesus tomava o cuidado de ensinar segundo a linguagem que pudesse ser compreendida. Como ele mesmo havia dito, graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Esconder os ensinos dos doutos é para nos dizer que não é com uma vaidade de academicismo que se vai entender as palavras do Cristo. Não é com uma acuidade mental no sentido da cultura acadêmica, da cultura de púlpitos, que vai entender os seus ensinos. Pois os seus ensinos são ensinos de vida prática, são ensinos aplicáveis e não ensinos que são trazidos de maneira rebuscada, que precisa de intérprete. Então, ele respeitava o nível das pessoas e conversava com elas no mesmo nível. Quando, por exemplo, ele falou do reino de Deus, conforme nós podemos ver no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nas chamadas parábolas do reino, em que Jesus conta parábolas falando sobre o reino de Deus. E em todas elas, ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Mas dependendo de com quem ele conversava, ele dava um rumo para a parábola. Quando conversava com pescadores, Jesus dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e lançou a rede e pegou peixes grandes e pequenos. E segue a parábola. Quando ele conversava com agricultores, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente e de noite, vindo o inimigo, semeou o joio, e segue a parábola. Quando Jesus conversava com os comerciantes, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ou o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro do campo e, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Quando ele conversava com as mulheres, as que cuidavam dos afazeres da casa, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa e colocou 3 medidas de farinha e 1 de fermento. E o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Vejamos que ele conversou com 5 grupos de pessoas falando sobre o reino de Deus, falando sobre a mesma coisa, porém de maneira diferente, porém de forma diferente, utilizando os elementos que eram cotidianos daqueles grupos de pessoas. Mas o que nós temos em comum nessas 5 parábolas? As 5 parábolas que tratam do reino de Deus, embora Jesus tenha usado exemplos diferentes em função da habitualidade diferente de cada grupo,
ele usou exemplos que trazem o mesmo símbolo. Pensemos, onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se semeia uma semente? Dentro do sulco. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro de um campo. E onde o fermento age? Dentro da massa. O que nós temos em comum nessas 5 parábolas? Dentro, 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 dentro e dentro. Ou seja, interiorização. Embora Jesus falasse de maneira diferente, trazendo exemplos diferentes, todos eles tratavam o reino de Deus como um elemento de interioridade. Tanto é que depois ele já não fala em parábolas e diz: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou, em outras traduções, entre vós. Seu microfone está fechado, Simão. Seu microfone fechou, Simão. Que os seus ensinos poderiam ser entendidos por quaisquer pessoas em função do conjunto de entendimentos das pessoas e em função do momento de interioridade, o momento psicológico de cada pessoa. Por isso, então, ele dizer: aquele que quiser vir após mim. O evangelho não é imposto. O evangelho não é algo obrigatório. O evangelho é algo que fala conosco. Não é uma leitura cursiva, pura e simplesmente. O evangelho é algo que conversa. É o Cristo conversando por meio do registro que fizeram das suas frases, melhor dizendo, da sua mensagem. Por isso ele é vivo. Por isso o evangelho não é letra morta. É uma letra que está sempre viva e necessária. Um ensino que sempre se nos chega. Um ensino que sempre se nos chega na hora que precisamos, na hora que nos abrimos. Então não se pode colocar o evangelho como uma obrigatoriedade. Como uma necessidade, sim, mas uma obrigatoriedade, não. Aquele que quiser, disse o Cristo. Mas ele estabeleceu uma certa condição. Para qualquer pessoa, dependendo do voluntariado da pessoa, ele estabeleceu 2 condições. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ele não disse para renunciar ao mundo. Ele disse para renunciar-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Em outras traduções, negue-se a si mesmo. Ele usa até uma forma um pouco pleonasmo, mas reforçando a ideia que precisamos ir após ele. Por isso ele dizer: aquele que quiser vir após mim. E muitas pessoas querem estar à frente do Cristo. Muitas pessoas querem ser o elemento principal acima do próprio Cristo. Muitas pessoas querem reduzir o evangelho aos seus próprios entendimentos e fazer com que todos entendam do mesmo jeito. Todos entendam o mesmo conteúdo. Se as buscas são diferentes, se Jesus buscou ensinar de maneira diferente, é porque os entendimentos são diferentes. Há que se respeitar. É preciso, então, renunciar-se a si mesmo, é deixar esse individualismo de lado, é deixar o egoísmo apartado, para que entendamos que todos nós somos semelhantes, que não há ninguém melhor. Não há ninguém pior. Há pessoas, cada uma no seu nível, cada uma nas suas buscas, mas que é preciso respeitá-las todas. Como o exemplo que nos foi trazido pelo apóstolo Paulo, quando aos Coríntios, na primeira carta, ele nos diz: fiz-me de fraco para ganhar os fracos.
Fiz-me de forte para estar com os fortes. Fiz-me de sem lei, embora na lei de Deus, para estar com os sem leis. Fiz-me de tudo para com todos, para estar com alguns. Mostrando-nos que ninguém é melhor. Que todos nós temos as nossas carências, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas virtudes. E é preciso respeitar a cada um. O Cristo assim respeitava. O Cristo buscava o momento de cada pessoa, como no diálogo que ele teve com Bartimeu. A primeira pergunta que ele faz a Bartimeu é: o que queres tu que eu te faça? Embora Jesus soubesse, mas ele queria saber se Bartimeu sabia efetivamente o que pediria. Dando Jesus o exemplo de que se deve aguardar o que a pessoa expõe, o que ela é. Quando um doutor da lei lhe pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vira-se para o doutor da lei e diz a ele: o que está escrito na lei? Como tu lês? Em outras palavras, como você interpreta o que está escrito na lei? E aquele senhor da lei, aquele doutor da lei, respondeu a Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu espírito, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus virou-se para aquele doutor da lei e disse a ele: disse-o bem, faze isto. Mostrando aquela pessoa que tinha conhecimento. E Jesus dizendo a ele: haja então conforme o conhecimento que você diz ter. E aí aquele homem perguntou: mas quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano, que todos conhecemos. E depois pergunta para o homem qual dos três agiu com íntima compaixão para com o caído. E o doutor da lei respondeu: o samaritano. E Jesus respondeu para ele: disse-o bem, faze isto. Então Jesus partia do conhecimento que as pessoas tinham para reforçá-lo. E para dizer que não bastava o conhecimento se o conhecimento não fosse sucedido de atitude, de ação, de elemento prático. Então os ensinos do Cristo eram ensinos eminentemente práticos. E a pessoa precisava renunciar-se a si mesma no aspecto do individualismo, do personalismo, do egoísmo, para fazer-se menor, como disse o Cristo, quando ele falava do reino de Deus, quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que colocasse cada um dos seus filhos do seu lado, um do lado direito, um do lado esquerdo. Ali ficaram os apóstolos conversando entre eles, quem seria dentre eles o que coordenaria o movimento. E Jesus, percebendo isso, ele vira-se para os seus discípulos e diz a eles: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Mostrando-nos então que aquele que vai segui-lo deve deixar de lado o eu e passar a ser o nós. Deixar de trabalhar com a primeira pessoa do singular e começar a trabalhar com a primeira pessoa do plural. Não é mais eu, não é mais a expressão ou a palavra eu, o pronome eu. Deverá ser o pronome nós. É esse o sentido que Jesus trazia quando ele lava os pés dos discípulos. E Pedro diz a ele que sabe o que deveria fazer e que eles é que deveriam fazer aquilo. E Jesus vira-se para Pedro e diz para ele: se já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. Mostrando-nos que conhecer sobre Jesus e não praticar o conhecimento, melhor seria não conhecer. Porque se conhecemos e não fazemos, é porque não queremos. E é isso que Jesus veio para mostrar, que o Evangelho é uma letra viva, que o Evangelho é uma atitude, que o Evangelho é uma ação. Jesus primava pela exemplificação. Tudo que ele ensinava fazendo. Tudo que ele fazia ensinando.
Então, tudo que nos é trazido pelos evangelhos, tudo que nos é trazido, são ensinos, mesmo fatos, pura e simplesmente fatos, trazem grandes ensinos. Mas só uma pessoa desprendida de si mesma, só uma pessoa que renunciou-se a si mesmo, é que consegue perceber essa utilidade, essa praticidade, essa aplicabilidade dos ensinos de Jesus. Aplicabilidade prática. A exemplificação era um dos elementos claros da ação de Jesus. Por exemplo, certa vez, ele ouvindo doutores da lei pregando, ele se vira para as pessoas e diz: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Vejamos como Jesus chama a atenção para a exemplificação. Ouvi e praticai tudo que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Quando ele foi procurado pelos discípulos de João, o Batista, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, João nos enviou para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus vira-se para os 2 discípulos e diz a eles: voltem e contem a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Em outras palavras, contem a João o que eu estou fazendo, e ele saberá se eu sou ou não aquele que havia de vir. Então Jesus primava pela exemplificação. Ele demonstrava na prática aquilo que ele ensinava verbalmente, mostrando-nos que não basta saber, não basta conhecer, sobretudo é preciso fazer. O amor não se verbaliza, o amor se exercita. A caridade não se verbaliza, a caridade se pratica. É isso que vem no cerne do Evangelho. É isso que vem nessa luz do Evangelho. Por isso ele dizer: renuncie-se a si mesmo. E coloca-nos uma outra ideia, uma outra condição. Pegue a sua cruz a cada dia, mostrando-nos que o fato de seguir a Jesus não nos isenta das nossas próprias responsabilidades. O fato de seguir a Jesus não nos exime de assumir as responsabilidades pelos atos que praticamos. Por isso ele dizer: pegue a sua cruz, mostrando-nos que cada um tem a sua responsabilidade. Não é o fato de conhecer o Evangelho, não é o fato de dizer-se, como dizia o Cristo, Senhor, Senhor, que nos fará isentos das responsabilidades. É preciso que respondamos por aquilo que fizemos. Como dizia o Cristo, aquilo que o homem semear, isto sim, ele colherá. E ele acrescentou: não se colhe figos de abrolhos, mostrando-nos justamente que nós somos os artífices da nossa existência, que tudo que acontece conosco são consequências das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas. Escolhas essas que muitas vezes fazemos no plano espiritual antes de nos encarnarmos, conforme vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos. Mostrando-nos Jesus que os que escrevem a nossa história somos nós, e não os outros. Por isso, cada um carrega a sua cruz. Não significa sofrimentos, significa responsabilidade. Cada um é responsável. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, quando ele diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Quando ele escreve aos Coríntios: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém presta conta das outras pessoas, cada um presta conta de si mesmo. Pegue a sua cruz. Mas colocou-nos Jesus uma expressão interessante: pegue a sua cruz a cada dia. Ele não disse para pegar a cruz da vida inteira.
Ele nos mostrou que nós vamos construindo-nos, nós vamos edificando-nos a nós mesmos, dia a dia. Mostrando-nos que é um passo depois do outro, que não se evolui, que não se cresce de uma hora para outra, que não se transforma de uma hora para outra. É um processo gradativo, porém constante. Um processo constante de melhoramento, um processo gradativo de melhoramento. Como Jesus, foi nos falar numa outra analogia, quando ele dizia, ou ele disse, primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. Olha que perfeição de ensinamento. Olha que perfeição de encadeamento das coisas, mostrando-nos que não antecipamos nada, tudo deve ser feito no momento certo. Devemos ter o discernimento, devemos ter a visão para perceber o momento e agir em conformidade com o momento. Conforme vemos lá no Eclesiastes, no livro do Velho Testamento, no capítulo 3, quando lá no Eclesiastes diz, todas as coisas têm o seu tempo, e há tempo para todas as coisas dentro do propósito de Deus. Em outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. E Jesus nos fala isso, numa maneira muito bucólica, numa maneira típica do agricultor. Ele dizendo, primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. E aí vem ele dizendo, pegue a sua cruz a cada dia, mostrando-nos também o valor de um dia. Quantas coisas nós podemos fazer em um dia. O quanto nós podemos nos desenvolver em um dia. E muitas vezes nós desprezamos as oportunidades para o nosso crescimento. Deixamos passar oportunidades de convivências belíssimas, convivências instrutivas. Deixamos passar aquela oportunidade de fazer um momento de reflexão para redirecionar os nossos caminhos. É preciso, então, que entendamos que dia a dia vamos nos construindo, que dia a dia podemos nascer de novo, no sentido simbólico da palavra, porque cada dia que acordamos nele e acordamos para ele, é um dia que podemos redirecionar o nosso futuro, as nossas ações, refazer aquilo que não foi bem feito. Então, esse sentido Jesus nos deu, dizendo-nos, pegue a sua cruz a cada dia. Mostrando que também essa expressão a cada dia significa o momento certo, o momento psicológico. Por exemplo, quando ele estava com Zaqueu, o publicano, Zaqueu se esforça para vê-lo, diz a Jesus que quer refazer a sua vida, refazer a sua conduta, dizendo que se defraudei alguém, restituirei em dobro. E Jesus então diz a ele, depois desse momento de consciência de Zaqueu, Jesus diz a ele, hoje me convém pousar em tua casa. Vejam, hoje me convém. Ontem talvez não conviria, mas hoje. Esse hoje significa Jesus dizendo para Zaqueu, você tomou consciência. Hoje, o momento. Hoje me convém pousar em tua casa. Então é importante perceber esse a cada dia como desdobramento dos nossos momentos psicológicos, dos nossos momentos de tomada de consciência, de redirecionar o caminho, como vemos na parábola do filho pródigo, que depois de muito padecer,
ele toma consciência. E na parábola, Jesus utiliza uma expressão interessantíssima para mostrar a tomada de consciência, para mostrar que já era um momento psicológico. E aí Jesus diz na parábola, e ele, caindo em si, pensou, voltarei para a casa do meu pai. Caindo em si. É justamente quando percebemos que precisamos mudar nossas ações. É justamente quando percebemos que precisamos consertar o que fizemos. Também é um momento que precisamos para fortalecermos dia a dia. Quando olhamos a oração do Pai Nosso, percebemos ali Jesus nos ensinando, dizendo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele não pede o pão de amanhã, ele não pede o pão de depois de amanhã. Ele diz, o pão nosso de cada dia, ou seja, aquilo que precisamos dia a dia, dai-nos hoje. E eu vejo muitas vezes as pessoas orando assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. O sempre vai depender do hoje. O sempre vai depender da minha ação da agora. Então essa parte não está no Pai Nosso. Jesus deixou claro que é uma sucessão de atitudes. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Hoje. Amanhã outro dia. Quando ele também disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vejamos o que é esse então, pegue a sua cruz a cada dia. E aí ele conclui essa frase, esse convite, com uma expressão serena, dizendo, e me siga. Veja que coisa belíssima. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Com uma simplicidade. Nada em Jesus era rebuscado. Tudo ele ensinava com tranquilidade, com serenidade, sem complicações. Os evangelhos são um repositório de ensinos simples, ensinos serenos, ensinos tranquilos. É um repositório de elementos práticos para a vida. E as pessoas tentam ali se perderem entre as letras. O apóstolo Paulo, ele tem uma frase interessantíssima sobre essa questão, quando ele diz, vós sereis chamados para um novo ministério, não mais o ministério das letras, mas o ministério do Espírito, pois as letras matam e o Espírito vivifica. Como que nos ensinando que dos evangelhos nós precisamos aprender a extrair o espírito da letra. Não nos perdermos no emaranhado das letras, mas sentirmos o espírito que está nas letras. O ensino real que está nas letras. Muitas pessoas querem dificultar o entendimento do evangelho, porque acham que o simples não é profundo. E aí está a maestria de Jesus. Falar-nos profundamente com uma simplicidade que nos permite entendê-lo, que nos permite compreender e aplicar. Esse é o convite feito por Jesus nos evangelhos. É essa a figura que os evangelhos nos apresentam sobre Jesus. Não um ser somente histórico, mas um ser que trouxe-nos uma mensagem que mesmo quando ele volta ao mundo dos espíritos, a mensagem fica. E essa mensagem que reverbera desde as falas de Jesus, que continua ecoando. E qualquer momento, em quaisquer momentos, nós poderemos
acessar os evangelhos, conhecer esses ensinos, conhecer o Cristo. Não que Cristo seja uma pessoa diferente de Jesus, não, não. Cristo é um título que foi dado a Jesus. Cristo não era o sobrenome de Jesus, era Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o mensageiro, Jesus o ungido, Jesus o esperado de todas as nações. Por isso a palavra Cristo, do grego Christos, que significa justamente isso, ungido, esperado. O mesmo que Messias, Mexialá para os hebreus, ungido, esperado. Então Jesus, o Cristo. Quando falamos o Cristo, estamos nos referindo à permanência dos seus ensinos, como o apóstolo Pedro fez. Conforme vemos no capítulo 16 do Evangelho de João. Desculpe-me, do Evangelho de Mateus. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Um momento ímpar, um momento de grande significado, quando Jesus, retornando da Fenícia com os seus discípulos, para em Cesareia de Filipo. E ali, em Cesareia de Filipo, essa cidade de clima agradável, altitude elevada, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Como que? Uma avaliação do seu trabalho. Ele pergunta aos discípulos, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Esse fato ocorreu aproximadamente 2 anos depois que Jesus pregava. Era como se ele quisesse fazer uma avaliação, perguntando o que dizem os homens acerca do Filho do Homem. E o evangelista Mateus escreve que as pessoas, os discípulos responderam, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado ou um dos profetas. Vejam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém sabe quem o Senhor é. Ninguém entendeu quem o Senhor era ainda. E aí Jesus faz uma segunda pergunta. Pergunta a eles agora, para pedir a opinião deles. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E o evangelista Mateus diz que Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejamos que Pedro não respondeu, tu és Jesus, filho de José e Maria, nascido em Belém ou nascido em Nazaré, que tinha irmãos, que não tinha irmãos. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vira-se para Pedro e diz a ele, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro, bendito é você, Pedro, que não foi você quem disse, não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi de você que veio isso. Você foi inspirado por Deus. Ou seja, não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Como que, dizendo a Pedro, você foi inspirado para dizer isso? Dizer o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque Jesus, historicamente, nasceu numa data, desencarnou numa data. O Cristo, ele nasce todos os dias para as pessoas que passam a conhecer sua mensagem e nunca morre. Por que nunca morre? Porque são as palavras de Jesus, são as palavras de vida eterna. Cristo é essa dimensão que Jesus aqui deixou. Ele recebeu esse título, mas significando aquilo que ficou. Aquilo que aqui ficou. O que aqui ficou? As suas palavras. Por isso Pedro as chamava de palavras de vida eterna. Porque essas palavras, como disse o Cristo lá no capítulo 24 de Mateus, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Mas as minhas palavras permanecerão. Como vemos lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus dizendo que
a tua palavra, melhor dizendo, o capítulo 17 do Evangelho de João, dizendo Jesus ao Pai, a tua palavra é a verdade. Mostrando-nos então que o ensino que ele trouxe era essa verdade que precisávamos conhecer, essa verdade de quem nós somos, essa verdade de por que aqui estamos, essa verdade de para onde vamos, essa verdade da existência de Deus, essa verdade da bondade justa de Deus e da justiça bondosa de Deus, essa verdade da amorosidade, essa verdade da humildade, essa verdade da exemplificação. São essas verdades, no plural, trazidas pelo Evangelho. Por isso, o Evangelho é uma luz que ilumina o caminho que deveremos seguir, que ilumina os passos que deveremos dar, porque ele nos ilumina pelo ensino que aqui deixou Jesus. E a cada momento que lemos os Evangelhos, em função do próprio crescer nosso, do nosso evoluir, a cada momento que lemos, nós extraímos mais ensinos. Porque os Evangelhos são uma fonte inesgotável de ensinamentos. O Evangelho é uma fonte inesgotável de ensino. E é todas as vezes que precisarmos beber dessa fonte, sorver essa água limpa que são os Evangelhos, eles lá estarão. Lá estarão para ser aquela água que Jesus disse à mulher samaritana: dar-te-ei de beber, e se beber dessa água, nunca mais terás sede. O Evangelho é justamente essa água cristalina e saborosa que tira-nos a sede do saber, a sede do conhecer, a sede do ser. Os Evangelhos são isso. É aquela fonte que jorra a água limpa, que nos limpa a consciência, que nos refrigera a alma, que nos cura o coração doente. Esse é o Evangelho. Essa é a luz que emana do Evangelho, porque o Evangelho reflete a luz do mundo, como disse o Cristo. O Evangelho reflete o alimento para a vida, porque reflete Jesus, que se disse a água viva, que se disse o pão vivo descido dos céus. O Jesus que nos acalenta, dizendo-nos: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem a sua voz. O Jesus que nos acalenta, dizendo: eu não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Esse Jesus que nos acalenta com seus ensinos, quando nos disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse Jesus que nos acalenta, quando ele nos convida, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. É esse o convite que é feito pelo Evangelho, o convite para nos aconchegarmos junto a Jesus, junto aos ensinos, junto a essas palavras de vida eterna, é trazermos essas palavras para a nossa vida. Brilhar o Evangelho não é colocar luz sobre ele, é para que nós usemos a luz dele. O Evangelho não precisa de luz sobre ele já é a luz que deve estar em nós, que deve estar sobre nós. Assim, então, como bem propôs o Cristo, que brilhe a luz, propôs o tema, desculpe-me, que brilhe a luz do Evangelho. Que brilhe, então, essa luz do Evangelho em nós, que sejamos nós aqueles vidros translúcidos que permitem que a luz do Evangelho que absorvemos
possa também espargir. Não sejamos vidros opacos que não permitem a difração, a difusão da luz. Sejamos esses vidros translúcidos para que o Evangelho possa, cada vez mais, brilhar a partir das nossas ações, a partir do nosso sentimento. Então, sim, que brilhe a luz do Evangelho, mas que não ofusquemos essa luz que o Evangelho emana. Agradeço por esse momento aqui de exposição e, segundo a programação, pararmos às 16 horas, passei 1 minutinho, me desculpem, e vamos ter esse ligeiro, vamos dizer, refrigério para vocês descansarem os ouvidos da minha voz e depois a gente volta para uma